Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor e investidora. Hoje a gente vai fazer uma ligeira análise desse papel aqui, o Gerdau, a pedido de um de nossos amigos, um de nossos potenciais clientes. Espero que depois dessa ele possa fechar com a gente, tá? Espero que apreciem o novo visual aí, professor. Então vamos lá, que nós temos aqui Metalúrgica Gerdau. Ele pediu para a gente analisar especificamente a ação com o final 4. O que é que a gente tem aqui, né? É uma empresa já antiga, uma empresa brasileira, nosso setor da atuação de material para construção civil, metais para produção de veículos, enfim, tudo que é ferro forte, de preferência aço. O que é que a gente tem aqui? A ação, preço de fechamento na data de hoje, do dia 4/11, eu tenho aqui um papel a 10,87, ok? Seu PL na casa dos 10 vezes, PVP bem descontado, né? Próximo de 50% de desconto. Tem um dividend yield muito singelo de 3,13%. Mas vamos passar para os demais indicadores. O que aconteceu com esse papel? Bom, a gente viu o seguinte: o papel andou muito de lado nos últimos 5 anos, sendo que no último ano ele esticou um pouco, apesar de ter começado o ano bem, caiu, então praticamente recuperou tudo que entregou até o mês de abril, certinho? Então, o que acontece com esse papel? Por que chamou a atenção que seja a gente fazer a nossa análise? É muito simples. A Gerdau está trabalhando com margens muito apertadas, certo? Para a gente fazer a nossa estratégia que a gente aplica aqui na escola, que a gente ensina para os alunos, o ideal seria que essa margem não fosse tão apertada, porque uma margem líquida de 1,51% quer dizer o quê? Que de cada R$ 100 que entra no caixa da empresa, apenas R$ 1,51 são efetivamente lucro, beleza? Então, isso faz com que qualquer erro a empresa possa ter problemas, ela possa acabar tendo prejuízo. Dos indicadores da análise fundamentalista que a gente tem sempre que olhar para uma empresa, eu tenho aqui, ó, Enterprise Value sobre EBITDA, ou seja, resumindo, a geração de caixa. Quanto menor, melhor. E ele está muito abaixo do que a gente... Ele está muito reduzido, ou seja, isso é muito bom para quando você está pensando em estudar um papel para poder pegar uma boa alta. Porque isso quer dizer o quê? Que com a geração de caixa que ele tem, em quanto tempo ele traria retorno sobre o valor da empresa, né? Em quantos anos ele conseguiria se quitar como um todo, certo? Então, fazendo uma comparação com a média, ela está melhor do que a média do setor, beleza? Está um pouquinho acima da média da própria empresa, ou seja, ela tem uma geração de caixa interessante, né? Vamos ver o que é que faz com que, mesmo gerando tanto caixa, essa margem seja tão apertada, a gente vai já saber. Ainda para esses indicadores, eu tenho uma empresa que tem uma dívida muito reduzida, sob controle totalmente em relação ao seu patrimônio. Então, sempre que eu tenho dívida, eu tenho que olhar para o ROIC da empresa. O que é interessante, a empresa tem uma dívida, ela pegou um capital de terceiro para investir na sua operação. Qual é a dinâmica? Eu preciso olhar para o ROIC. Sempre que o ROIC estiver abaixo da taxa de juros do país, eu tenho um problema. Por quê? Não seria melhor eu pegar esse dinheiro e eu colocar lá na segurança, na renda fixa, que está me trazendo lá seus 15% ao ano, como é a taxa atualmente praticada no Brasil? Isso mostra que a empresa está com uma eficiência um pouco mais baixa do que deveria para o nível de risco que você se predispõe a correr quando embarca no mercado de ações, ok? Ela tem uma liquidez corrente boa, ou seja, acima de 1, quer dizer que a empresa tem condições de quitar as suas dívidas, ela tem condições de sanar essas panes em relação ao que ela deve, né? Os compromissos com seus credores. Os lucros dos últimos 5 anos aumentaram, né? Uma média ponderada aqui, próximo de 5%, o que para os resultados dela está melhor que o setor, que teve prejuízo, né? Mas em relação à média dela mesma, ela não está muito bom, ficou para trás. Aconteceu alguma coisa nesse papel, nós vamos já entender, que fez com que isso não disparasse, beleza? Vamos descer aqui um pouco mais, para a gente observar a distribuição de dividendos dela. Isso aqui foi eventos não recorrentes, tá?
oriundos aí de desdobramentos da pandemia, mas fatalmente veio caindo com a passagem do tempo. Por quê? O lucro da empresa foi reduzindo, então o dividendo distribuído, logicamente, acabou sendo reduzido também. Observa aqui o que eu acabei de falar. Olha, o lucro líquido da empresa decrescendo nos últimos 5 anos. É uma escadinha decrescente, ou seja, a chance de haver prejuízo é grande nesse momento. Quando você observa esses números, assim, o que foi que aconteceu? Uma empresa como essa, tão grande, sempre vendendo, o que foi que houve? Certo? Aqui a gente tem o seguinte, mesmo nesse cenário, se você tivesse investido nela e reinvestido os dividendos pagos no período, você teria conseguido vencer o índice Bovespa e o IFIX também, que é o índice de fundos imobiliários, para comparação, apesar dos pesares, né? Ou seja, ela se mantém sólida mesmo assim. Por isso que justifica aquele preço de lado que a gente viu lá no começo do vídeo, certinho? O que mais que eu tenho aqui para trazer para vocês sobre a Gerdau? Um patrimônio líquido bom, certo? Mostra a solidez, a dívida inferior à quantidade de ativos, por isso aquela liquidez corrente boa, ou seja, condições de quitar seus compromissos no curto prazo. Ela desempenha suas atividades prioritariamente no Brasil, obtém receita daqui, né, 50%, aproximadamente 49%. De sua receita vem de atividades no Brasil, outras vendas para a América do Norte e o restante, menor parte, para a América do Sul. Ok? Sua atividade consiste em vender aço e minério. Vamos lá, descendo aqui. Aqui eu tenho a receita líquida da empresa, que deu uma esticada. Andou meio de lado nos últimos, de 2015 a 2020. Teve os eventos não recorrentes, 2021 e 2022. E ela começou a decrescer no último momento. A gente vai acompanhar com melhor qualidade aqui. Observem, de 2020 até o presente momento, o que aconteceu? A receita dela teve aqueles picos que vocês viram, então ela começou a decrescer, certo? E bem aqui, ó, nesse momento, ela está um pouquinho maior do que 2024, mas aconteceu uma coisa, os custos dela subiram. Os custos de operação da empresa subiram. Observe que apesar do aumento de receita de 2024 até o presente momento, também aumentou os custos, certo? Então isso afetou o lucro, tanto o bruto quanto o líquido, ou seja, tinha a redução do lucro que a gente observou. Olha só aquela escadinha lá decrescente, está aqui, ó, numericamente caindo. Uma queda de 4,6 bilhões de lucro líquido para 3 bilhões implica em uma queda de mais de 25% do lucro da empresa. Isso afeta os resultados. Isso aí diz assim, olha, é preciso analisar direito o cenário se é o momento de entrar nesse papel, porque o lucro da empresa está reduzindo. O que foi que aconteceu? Certo? A gente teve aqui também, apesar da queda no lucro, um aumento do imposto do período de 2024 até o presente momento. Isso amassa mais ainda, isso justifica o aperto das margens. Está aqui, ó, a margem líquida ter dado essa reduzida. A margem sobre a geração de caixa também reduziu de 15 para 13, ou seja, quase 16 para 13. Essa redução aqui ela é sensível na hora da geração de lucro, certo? O que acontece? Mesmo com esse cenário, a Gerdau vem aumentando seu patrimônio ao longo dos últimos anos, só que o aumento de custo, aquele aumento de imposto, amassa o lucro líquido da empresa, dificultando assim ela trazer resultados melhores, certo? Para a gente compreender um pouco mais esse cenário, a gente vai dar uma lida aqui nesse resultado trimestral. Daqui vocês vão observar da Gerdau, tá aqui o PDF, vocês podem acessar aqui nessa página do Investidor 10, é só clicar no link, ele vai abrir aqui. O que a gente tem aqui que eu quero mostrar para vocês? Que a empresa está fazendo o seu melhor para tentar manter a lucratividade elevada. Observa, vendeu mais aço, entendeu? Teve aumento de receita líquida, teve essa situação aqui da melhoria em relação de um trimestre para o outro em relação ao EBITDA, mas por causa de algumas operações houve essa queda na geração de caixa, certinho? Então vamos descer até lá na parte em que eles apontam
as razões, certo? Olha só, conforme os dados do Instituto Aço Brasil, né, a gente tem uma sobreoferta de aço no mercado interno. Ou seja, toda vez que eu tenho uma quantidade grande de oferta, necessariamente o preço cai. Se o preço cai, a empresa trabalha com margens mais apertadas, o que reduz o lucro que a gente viu nas operações, certo? Isso impactou as vendas, continuou pressionando o mercado interno, impactando as vendas no setor, que registraram esta queda aqui em relação ao mesmo período do ano passado. Tudo bem? O que acontece? Ele afirma que apesar da demanda ser resiliente em setores como a construção civil, tá demandando, né? Beneficiar, o que também beneficia essa demanda para a produção do maquinário, ela sentiu no setor automotivo. Por quê? Como as elevadas taxas de juros afetaram a venda nesse setor, o setor também, por ter se arrefecido, reduziu a demanda, que faz parte das operações da empresa. Então, essa desaceleração percebida nesse último trimestre, sobretudo nessa produção de veículos pesados, com essas quedas aqui, ó, de 2,6% e 9,4% em relação aos últimos trimestres, fez com que a empresa tivesse um pouco menos de caixa. Tudo bem? Essas são uma das razões que ele traz aqui. O documento é extenso, são 52 páginas. Mas só para resumir, ela tem enfrentado um momento melhor que pôde, mas mesmo assim tem sentido. O cenário econômico atual tem sentido o aumento das taxas de juros nas suas operações. Mesmo que ela trabalhe com a busca pela eficiência, não tem empresa que não sinta esse cenário atual, certo? Outra coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, aqui é o gráfico que a gente traz a cotação do minério de ferro, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem olhar. Aqui desse período de setembro de 2024, que foi quando o minério veio numa queda constante, né? Ele retornou a subir até o presente momento, né? A gente está com uma alta de cerca de 13% aí no valor do minério de ferro. E isso é custo para a empresa, porque ela usa isso aqui para produzir o aço, certo? Essa subida do preço do minério de ferro, ela acabou sendo reduzido, teve um impacto um pouco reduzido pela queda do preço do dólar, porque essa cotação aqui ela é internacional, ok? Então, como o preço no mercado externo cresceu do minério de ferro, houve um impacto na conta da empresa, só que ele foi reduzido pela queda do preço do dólar que a gente observou no último ano. Não chegou a compensar 100%, mas pelo menos amorteceu o impacto. Isso tudo ela vai em consideração na hora de você olhar a saúde da empresa. Ok, a empresa está saudável? Sim, ela está saudável. A empresa está com liquidez corrente superior a 1, ela tem condições de quitar suas dívidas. Agora, saber se é o momento em que ela vai ter lucro explosivo, que vai ser refletido no preço da ação, que é o que interessa para o investidor, sobretudo aquele que não quer ficar casado com papel, ele compra agora para então depois ele poder vender no futuro, fazer o swing trade, é o que interessa. Então, a gente precisa olhar para a análise técnica agora para saber quais são as regiões de interesse do investidor. Então, vamos lá. Bem aqui, retornando para o nosso gráfico, é o gráfico semanal do papel. O que é que eu tenho aqui, né? Ele veio numa sequência de altas desde 2020, desde a pandemia, ó, deu aquela subida bonita, quantos por cento aqui do fundo até o topo, ali na casa dos 400%, maravilha de alta. Na pandemia, quem entendeu o que fazer, soube pegar uma alta maravilhosa. E o que a gente tem aqui? Bem aqui nessa linha vermelha, ele quebrou a sequência de altas que ele vinha, certo? Aí começou a apresentar ondas de baixa consecutivas, certo? Quem estudou nosso método aqui na escola sabe o que significa essa queda aqui. Ela foi uma queda acentuada, certo? É possível que veja a brutalidade da queda aqui através do indicador MACD. E não só, eu vou apresentar um outro aqui que é um clássico, o volume financeiro, tão somente, certo? Aqui eu tenho o volume financeiro da Gerdau e o que ele traz aqui pra gente de informação. Deixa eu passar ele aqui para baixo
Pronto. Olha só, nós tivemos nesse período aqui quedas fortes, sobretudo essa última pancada aqui, beleza? Isso traz pra gente o seguinte, ó, eu tive quedas muito fortes e eu tô tendo uma subida de preços com volume reduzindo. Observa aqui a média de volume, ó, certo? Ela tá reduzindo, isso quer dizer o que? A força dos compradores não tá exatamente sendo a melhor. Qual é a estimativa, né? Levando em consideração a análise técnica, é que ao chegar nessa regiãozinha aqui, ó, deixa eu marcar ela aqui para vocês, bem aqui, está se aproximando de lá. Deixa eu marcar com precisão aqui. Vem cá, aqui e aqui. Essa região o preço vai sentir. Então ele faria um novo movimento de baixa, sendo direcionado para cá. Aqui, ó. Ele faria uma queda expressiva até essas regiões de interesse. Então nós estamos falando de uma possibilidade de queda de cerca de uns 39%. É uma queda expressiva. Então é o melhor momento de comprar? Não para a estratégia que a gente ensina, certo? As regiões de interesse seriam essas aqui, ok? Ou até aquela região limite marcada ali embaixo, que foi praticamente fundo de pandemia. Ok? Logo, a gente tem um cenário que a gente estima uma continuidade dessa queda por um bom período, porque cada barra dessa representa uma semana. Então, ela viria em queda, até atingir aqui. Certo? Daqui desta primeira linha para cima, nós já teríamos condições interessantes de procurar um meio de entrada, certo? Na continuidade, para a retomada do fluxo comprador. Se ele retomar a alta daqui até o topo, o que é que nós temos aqui? Vamos lá marcar aqui com precisão. Até o topo ali na linha roxa, só aqui nós teríamos uma alta de 77%, quase 78%. Ou seja, você está entrando numa operação em que o upside é de cerca de quase a totalidade do seu capital, 70% do seu capital, praticamente 80% do capital. Como a empresa aqui nessa região aqui, ela começaria a ficar tão barata, mas tão barata, que os grandes fundos de investimento, as grandes instituições, até mesmo o varejo, ia entender que esse papel tem uma oportunidade nesse nível de preço, certo? Aqui ele tomaria a liquidez necessária para subir, ok? E caso você compre nível de preço mais abaixo, a queda seja mais violenta ainda, certo? Nós teríamos aí uma alta de potencial de 91%, ou até mesmo uma alta potencial de 118%. Se chegar ao caso de atingir a região limite, um desastre como aquele pandêmico, retornando àquelas regiões de topo, 246% de alta. Foi o mesmo cenário de quem não acreditou, não entendeu do que se tratava quando o preço chegou nessas condições, que houve um aumento de volume. Então, quando começamos a ter volumes maiores em regiões de compra do que os volumes agredindo na venda, quem comprou nessas regiões carregou o preço até em cima, fez lá seus 250%, ou pior ainda, quem conseguiu comprar aqui, fundinho de pandemia, até cima 400%, certo? Apesar da distância não parecer muito, mas nesses níveis de preço, com ações bem baratas, os potenciais de alta são realmente explosivos, certo? E o que é que a gente quer aqui? É fazer o aluno entender que, sabendo fazer o uso dos indicadores corretos, ok? Ele tem condições plenas de pegar grandes movimentações de alta, porque o sinal foi dado aqui na virada, que era uma oportunidade para você entrar, certo? Bem aqui nessa região aqui mesmo, certinho aqui. O aluno que sabe o que fazer teria pego uma entrada aqui, seu stop ficaria abaixo, então ele ia surfar todo esse movimento aqui, só até aqui ele já teria pego praticamente 100%. Sabendo o que fazer, sabendo fazer uso desse indicador simples, ele é ensinado nas nossas aulas. Tudo bem? Então, qual é a estimativa para Gerdau? Que ela venha sentir essa região e a gente veja o que pode acontecer. Professor, ela pode virar daqui, explodir para alta indefinidamente?
É claro que pode, o mercado faz o que ele quiser. Só que aqui a gente respeita a nossa técnica. A gente entende que certas regiões têm condições de fazer pressão e arremessar os preços para baixo. Ok? E aí essa estimativa, porque essa queda foi muito expressiva. O seu topo ainda não foi testado. Assim que chegar ali e responder com força, a gente aguarda mais um pouco, certo? Para poder montar a posição e pegarmos a volta, porque acredite, essa marcação indica a possibilidade real de um cenário apontando para cima, tudo bem? Tá retomada da alta, principalmente porque existe o entendimento de que nos próximos anos, por já estarmos no topo da nossa taxa de juros, com a queda dela, o dinheiro migre da renda fixa para a renda variável, como ocorreu em ciclos anteriores. Então, assim, os papéis explodam, subam com toda essa vontade, passando anos inteiros em períodos de alta, o que é muito bom para quem é investidor. Tudo bem? Essa aqui é a nossa singela análise de Gerdau. Espero que vocês entendam, apreciem o trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Telegram. Tem o nosso contato aí no vídeo, na mensagem fixada. E vai ser um prazer ter vocês conosco nessa jornada. Era isso, uma boa noite e tchau!